Glória a Deus. Quantos estão prontos para receber a palavra? Já estamos recebendo desde o início, né, irmãos? No louvor, na adoração. A principal palavra que você ouve no culto não é audível, é perceptível. Ela não é escutada, ela é captada. Essa é a principal palavra que você ouve no culto. Você não ouve ela, você recebe ela. Vamos voltar para Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne. Interessante isso, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Como é que eu faço, Senhor? Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás os compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento, 50 a largura e a altura de 30. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca. Dá glória a Deus bem forte. Quem já entrou na arca aí, diga amém. Ontem nós começamos a aprender com o Espírito Santo que o fato do dilúvio vir, porque a terra estava corrompida, cheia de violência, Deus então precisou mortificar toda a carne. Não tem a ver com os nossos conceitos de pecado e de podridão. Isso é tão verdade que em Lucas capítulo 17, Jesus diz que nos dias de Noé, as pessoas se casavam e davam-se em casamento. Não existe nenhum indício nos dias de Noé que eles viveram, por exemplo, como Sodoma, como Gomorra. Mas por que Deus foi tão duro? Por que Deus precisou ser tão firme? Lembre, nós estamos em Gênesis. Os fundamentos estão sendo colocados do que no futuro virá a ser a última arca, que é a Nova Jerusalém. Nós estamos tratando de fundamentos, nós estamos tratando de verdades que sustentam, colunas sobre as quais pode construir-se uma grande construção. Casavam-se e davam-se casamento. Então, o primeiro motivo pela qual a terra se corrompeu. E o que é a terra se corrompeu? Vamos entender isso também. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o invisível e o visível. Céus ali não é apenas as constelações. Céus ali é essencialmente o espiritual. E terra, essencialmente, é o que vai dar forma, manifestação, projeção ao espiritual. Sua consciência precisa estar tão cheia da verdade que os milagres saltam de você como uma fonte que jorra. Uma consciência tão expandida por aquilo que Deus diz, que o sobrenatural acontece.
Acontece, acontece, acontece. E acontece mais. Então, o que é uma terra corrompida nesse caso? Uma terra que não pode manifestar o reino. Uma terra que não pode estar corrompido. O software se corrompeu no hardware. Então aquele computador não tem como rodar aquele programa. Aquele programa não tem como ser rodado. Ele precisa ser faxinado primeiro. Ele precisa ser desconstruído, reconstruído, para que ele possa rodar naquele computador. Por que tem muito crente que não funciona? Porque o software está cheio de vírus, está corrompido. Você já tentou brigar com o computador quando ele está num nível assim, hard? Cara, para de brigar com o computador, porque ele vai vencer de você. Não adianta. Tem coisas que entraram no computador que corromperam o funcionamento do programa. Você vai ficar mexendo e não vai ter o resultado. Então o dilúvio veio para sarar a terra. O dilúvio veio para tirar a corrupção, tirar o vírus, consertar o que estava estragado, fazer de novo como era. Talvez você não está entendendo muito o que está acontecendo com você. O Senhor te diz: eu estou te fazendo como você era lá no Éden. Eu estou te fazendo como você era. Eu estou mexendo mesmo na sua vida. Eu estou tirando o programa para cá. Às vezes não tem nem salvação. Muitas vezes tem que deletar o programa inteiro e reinstalar de novo. E você vai ficar louco um tempo, porque ele parece que desinstalou tudo. Você se sente assim, sem chão. Mas o Senhor te diz: calma. São as águas que estão subindo. Você nem perdeu o fôlego ainda. Você só está correndo para a montanha. Eu vou orar 10 horas em línguas, e isso vai mudar. E as águas estão subindo, está chovendo, 40 dias e 40 noites. Eu vou contribuir mais, e aí vai mudar. Eu vou paparicar o pastor Heber, aí Deus vai fazer. E as águas estão subindo. Aí chega uma hora que as águas ficam assim, glu, 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 você não tem mais o que falar, o que você vai fazer, porque nada que você falar deu certo. É quando você põe a boca para fora e clama pelo Deus de Noé. Aquele foi o dia onde mais pessoas foram salvas em toda a história, porque não teve um que não ouviu o evangelho de Noé, que naquele momento de dor e aflição não acreditou que aquele velho louco estava falando a verdade. E não é que a chuva veio mesmo? Porém, essa questão de alinhar o espiritual com o natural não é tão simples, porque passa pela renovação da nossa mente. Deus vai chegar para você, e eu vou falar com você agora metaforicamente. Deus vai falar com você assim: faze uma arca. Tá, mas eu trabalho com engenharia. Mas eu sou um médico. Mas eu sou um negociante. Eu sou um professor, uma professora. Eu sou um funcionário público. E o Senhor te dá um sorriso e te diz assim: não te perguntei o que você é, cara. Eu só estou te dizendo o que você tem que fazer. Mas o que você está falando não combina com o que eu sei fazer. E o Senhor disse: yes. Porque se combinasse, você daria pitaco na coisa. E eu não te chamei para dar pitaco, eu te chamei para seguir o meu espírito. Aí Deus, porque Ele é Deus, escolhe o que Ele quiser escolher. Deus falou assim, acho que foi a primeira coisa que veio na mente de Deus: se preste.
Aí Deus falou: faze uma arca de cipreste. Colocará nela compartimentos. Uau! Noé não estava entendendo nada. E a calafetarás com betume por dentro e por fora. Que doideira! E aí você, sem entender muita coisa, pega o seu machado, encontra a primeira árvore de cipreste. Talvez pessoas estão ali perto, talvez pessoas íntimas, amigos, conhecidos, e você começa a derrubar a primeira árvore. Não demora muito quando alguém chega em você e pergunta: ei, Noé, o que você está fazendo? Eu não posso falar nada sobre isso agora. Não é que você não pode, você tem vergonha de falar que você não sabe o que você está fazendo. Você tem vergonha de falar que você está perdido no negócio. Porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então você coloca uma carinha de riqueza, uma carinha de ver Deus, acena e sorri. E o que você vai fazer nesses próximos tempos, Noé? Eu vou derrubar árvores de cipreste. E com o tempo ele ficou sendo conhecido como o derrubador de cipreste. Quem ia na casa de Noé via aquelas pilhas enormes de árvores de cipreste. Mas não tinha muito propósito. Deus falou para mim fazer uma arca disso aí. Diz que vai ter compartimentos e diz que é para me betumar, bem betumado. Ou seja, nada vai sair, nada vai entrar. Depois que fechar a porta, o negócio está feito. O Senhor te diz: a porta ainda está aberta, não perca a sua oportunidade. Eu sou um Deus de misericórdia. A porta está aberta, mas o dia que eu fechar, ninguém mais abre. Aí Deus fala assim para Noé, olha o capítulo 6, versículo 15, que interessante. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Então aqui tem 3 números proféticos: 300, 50 e 30. Eu falo e você repete bem forte: 300, todos mais forte: 300, 50 e 30. Se eu olho para o número 300 na Bíblia, automaticamente eu me lembro de Gideão. 300 é um número gideônico. É o Senhor te falando: cara, se você vai vencer essa guerra, o espírito dos 300 tem que tomar conta do seu coração. Você está muito pequenininho para o tamanho do desafio. Eu vou ter que te esticar. Você pensa que o que você experimentou na vida serve para a guerra que você está enfrentando? Você pensa que as pessoas que você relacionou, os livros que você leu, os diplomas que você tem, vão te ajudar diante desses principados e potestades? Você está muito enganado. Deixa eu te esticar. Você tem aí espiritualmente 2,80 metros, talvez você tenha aí espiritualmente 5 metros, mas eu preciso de 300. E aí a gente não entende, porque esticar dói. Todo processo de reestruturação interior é doloroso. Todo processo de reprogramação é doloroso, porque a nossa alma vicia até na derrota. A alma vicia na pobreza,
a alma vicia na riqueza, a alma vicia na riqueza e na pobreza, em altos e baixos, só em baixo, só em alto. A alma, ela tem a capacidade de... Não! Deus, se o Senhor vai fazer uma obra, eu estou aqui, Pai, me estica. Me desenvolve, Senhor, me tira desse lugar de incredulidade, me tire desse lugar de medo, de pânico, de dúvida. O espírito gideônico tomou conta da minha fé, e eu sou um dos 300. Em toda a Bíblia, quando você encontra o número 300, tem a ver com valentia, tem a ver com intrepidez, tem a ver com ousadia. O Senhor manda te dizer: o milagre já é seu, eu estou esperando a ousadia. O milagre já é seu, eu estou esperando loucura. Eu preciso de um louco para acreditar em mim. Eu preciso de um maluco para topar o meu projeto. Lembra quando Jesus nasceu, irmãos? Deus não visitou os sacerdotes, Deus não visitou Anás, Caifás, Deus não visitou os escribas, os homens da lei, as pessoas espirituais. Não, Deus visitou um grupo de magos no Oriente, pessoas que estudavam as equações espirituais da vida, e Deus visitou um grupo de pastores no campo. Deus foi completamente imprevisível. Nosso problema é que nós somos completamente previsíveis. O diabo dá até risada e dorme, porque ele está te vendo. E eu já sei tudo que ele vai fazer. Eu vou dormir aqui, porque até aqui eu já sei de tudo. Ele vai repetir igualzinho. Não. Deus vai colocar um arco-íris na sua vida hoje. E esse dilúvio vai cessar na sua vida. Deus vai colocar um arco-íris sobre a sua vida. E essa situação não se repetirá de novo. Não se repetirá de novo. O diabo se enganou dessa vez. Agora você vai ultrapassar a linha. Agora você vai mais fundo. Agora você não vai brincar de fé. Agora você vai pular com ou sem paraquedas. Deus, eu pulei. Agora o problema é seu. Se eu me arrebentar no chão, o problema é seu. Se o paraquedas não abrir, o problema é seu. Agora, se o paraquedas abrir também, eu vou correr para o abraço, porque eu não abro mão de nada que me pertence em Cristo Jesus. Eu não abro mão do que a cruz me deu. Eu não abro mão do que o Pentecoste me deu. Eu não abro mão da morte, sepultamento, ressurreição, glorificação e derramamento do Espírito Santo. Eu não abro mão da minha redenção em Cristo Jesus. Tudo que está nele está em mim, para mim. E eu dou a quem eu quiser, se eu quiser. Eu posso dar minha vida lá na Somália e ninguém nunca vai ouvir falar o meu nome. Ou eu posso me tornar um pregador famoso no Brasil. O que eu tenho me dá poder de ser quem eu quero ser. Pastor, mas isso que você falou é muito sério. É muito sério. Porque na eternidade, se eu fui grande ou pequeno, não tem a ver com grandeza aqui e anonimato na Somália. Tem a ver com descobrir e fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando você descobrir quem você é e o que você tem, você descobrirá que é capaz de qualquer coisa.
Você acha que o diabo está brincando com Jesus? Quando o diabo falou assim: se você for o filho do homem, transforma essas pedras em pães. Você acha que o diabo estava brincando ou estava tentando? Jesus ficou tentado ou não? Ficou tentado, claro. Se ele não ficasse tentado, não seria uma tentação. Ele não pecou, mas ficou tentado, porque ele podia. Ele não pecou. Ficar tentado não é pecado. Cair no pecado é pecado. O Senhor te diz: o diabo vai te tentar muitas vezes, mas você não precisa acompanhar o diabo. Acompanhe a palavra de Deus. Então o espírito gideônico precisa tomar conta do seu coração, para você ter coragem de construir o que ninguém nunca construiu. O espírito gideônico precisa tomar conta do seu coração, para que você não olhe para você e para sua casa. Gideão disse: minha casa é a menor casa da tribo de Benjamim, e eu sou o menor da minha casa. Mas o que Deus falou para Gideão foi outra coisa. Deus disse: homem valente. Gideão se via derrotado, Deus via ele um vencedor. Muitas vezes o que você sente sobre si mesmo é completamente diferente do que Deus diz a seu respeito. O Senhor te diz: para esse emocional, aquieta essa alma e descubra o que eu penso a seu respeito. E assuma por fé a minha palavra para a sua vida. Não deixe essa máquina emocional cheia de traumas e fracassos e derrotas continuar ditando quem você é. Não, você não é isso. Pastor, mas eu não sei parar isso. Por isso que Ele te deu oração em línguas. Pastor, eu não sei parar esse processo, porque as coisas estão se repetindo, se repete. Para e vai orar em línguas. 5, 6, 7, 10 horas por dia. Se entrega na mão do Espírito Santo, para que esse processo seja interrompido e o arco-íris apareça. O arco-íris para Noé é uma aliança, onde Deus dizia: nunca mais. Cara, você imagina Deus olhar para você e te dizer: nunca mais. Isso é forte. Agora, Jesus morreu numa festa judaica chamada Páscoa. Foi sepultado. 3 dias depois ele ressuscitou em outra festa judaica chamada Primícias. Primícias era o início da colheita. Assim, quando eles começavam a colher os feixes, eles pegavam os feixes e moviam perante o Senhor os feixes e ofertavam ao Senhor as primícias. E era uma festa muito forte, aquela festa. Agora olha para mim, porque você vai cair duro. 50 dias depois, terminava a colheita. E ela estava garantida. Na garantia da colheita, eles faziam outra festa, com o nome Pentecostes. A festa de Pentecostes. E foi nesse dia que o Espírito Santo desceu. Então, quando Deus falou para Noé: faz uma arca que tenha 30 metros de altura, Ele estava dizendo assim: Gideão, fica tranquilo, cara, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito.
Não tenha medo de ser intrépido nem ousado, porque é pelo meu Espírito. Perdão, irmãos, 30 não, 50 metros. Desculpe, estou trocando os números aqui. 50 dias, 50 metros. 300 metros, 50 metros, 30 metros. Daqui a pouco eu vou falar dos 30 metros. Levanta a sua mão assim bem alto. Diga: Deus me estrutura por dentro, estabelecendo. Mais forte, igreja. 300 metros, 50 metros e 30 metros. Essa é a minha estrutura íntima. Diga: 300, espírito de fé. 50, uma vida cheia do Espírito, uma vida na unção do Espírito, uma vida no poder do Espírito Santo. O Evangelho não pode ser vivido intelectualmente, o Evangelho não pode ser vivido teologicamente. A Bíblia diz que Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Enquanto você pensar que você é alguma coisa, nada vai brotar aí dentro. Você não vai ter medida. Você até tem os 300 metros. Você é um cara corajoso, intrépido. Você parte para cima. Mas cadê a unção? Cadê o Espírito? Cuidado, porque intrepidez espiritual sem o Espírito é suicídio. Lembra dos filhos de Seva, o sumo sacerdote, que foram expulsar um demônio e tomaram um couro do demônio? E o demônio disse assim: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês a gente não conhece. O diabo precisa conhecer você, irmão. Pastor, mas assim, de boa, eu não estou muito afim que o diabo me conheça, não. Eu não estou falando de conhecer você nesse nível. Eu estou falando do seu marketing espiritual. Eu estou falando do que se fala a seu respeito no céu e na terra. E principalmente o que se fala a seu respeito debaixo da terra. Porque Jesus é Senhor no céu, Jesus é Senhor na terra, e Jesus é Senhor debaixo da terra. E eu declaro você famoso debaixo da terra. Nos lugares tenebrosos, nas escuridões mais profundas, nos lugares onde moram as maiores angústias, dores e desespero, Deus te envia lá. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E você entra lá e muda a realidade. Você arranca as pessoas, elas são libertas do álcool, da droga, da cocaína, da prostituição. Elas são livres, porque a unção quebra o jugo. O Senhor te diz: tenha 300 metros, deixa eu te esticar. Mas nunca se esqueça, vá pelo meu Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. O diabo é muito mais inteligente que eu, mas ele diante do Espírito é nada. O que eu estou fazendo? Eu estou acessando uma sabedoria mais alta para lidar com o problema que eu não estou conseguindo resolver. Repete bem forte comigo: orar em línguas é acessar uma sabedoria mais alta para receber as chaves que abrem as portas que estão fechadas. Diga: cada porta tem uma chave correspondente. Cada chave tem uma porta correspondente. As portas pertencem ao inferno,
mas as chaves estão nas mãos da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão. Você não vai perecer pela enfermidade. Antes você demorava 3 meses para ser curado, agora você é curado em poucos segundos. Antes, para um tumor, um caroço, uma dor, sumir do seu corpo, era 3, 4 horas de confissão da palavra durante meses, até que o medo fosse embora, até que o pânico desaparecesse, a dúvida. Agora não, agora a doença bate e recosteia, ela não entra, porque não tem doença em você mais. A oração em línguas limpou você por dentro, desencardiu você por dentro. Não tem pobreza mais, a pobreza chega e você dá risada. A Bíblia diz que na presença dele a tristeza salta de alegria. Na presença dele a tristeza salta de alegria. Na presença dele a tristeza salta de alegria. Aleluia! Então, querido, se a tristeza pode saltar de alegria, tem alguma coisa nesse negócio aí que eu não estou entendendo. Pô, meu, da hora demais. Você é da hora, meu. Uai, como que a tristeza salta de alegria? Isso não pode ser nesse mundo que eu vivo. Só pode ser em outro lugar. Então você precisa sair desse lugar que você está hoje e viver no Espírito. Porque quando você vê o impossível, você não fará uma celebração de murmuração. Quando você enxergar a grande muralha, você vai olhar para a grande muralha e dizer para ela: sim. Eu vou precisar falar alguma coisa, a dona Muralha vai sair, por favor. Eu vou ter que falar assim, decide. Pastor, isso é soberba. Não, isso é intrepidez. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando eu estou posicionado no Espírito de Jesus Cristo, eu estou acima de qualquer montanha, de qualquer muralha, de qualquer obstáculo. Quando eu estou posicionado em Cristo, eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo ressuscitou, foi glorificado e exaltado acima dos céus. Agora, Jesus não foi exaltado acima dos céus para ele. Ele já era Deus. Ele foi exaltado para mim. Para que não haja nenhum obstáculo que me intimide. Que não haja nenhum problema que me ameace. Que não haja nenhuma circunstância que me tire o sono. Que não haja nenhum demônio e nem homem que faça essas mãos se abaixarem como adorador. Porque eu não estou na velha aliança que carregava 2 tábuas de pedra. Eu joguei fora as tábuas de pedra. Eu estou numa nova aliança que tem mãos levantadas. Está escrito: levantai mãos santas ao Senhor, dê graças ao Senhor, sacrifício de louvor. Aleluia! Que são fruto de lábios que conhecem o seu nome. Lábios que conhecem. Como que pode ser isso? Como é que o meu lábio pode conhecer o nome? É a minha cabeça que conhece, mas a Bíblia diz que são lábios que conhecem.
Pastor, como lábios podem conhecer alguma coisa se o entendimento está na mente? Assim, ó, Shande kalama surabaketaraba suramandará. Lábios que conhecem. Tem um versículo da Bíblia que ele diz que ele tornou minha língua leve como a pena. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é o compositor da música da sua própria vida. Dá uma sacudidinha nele assim: você está compondo, e a orquestra vai tocar. Ah, vai. Eu estou compondo em nome de Jesus, e a orquestra celestial vai cantar. Vai chegar o meu momento em que não é o momento de ninguém mais. Então 300 metros tem a ver com intrepidez, ousadia, fé, coragem, sensibilidade, obediência, discernimento, loucura. Nem os loucos errarão. 50 metros tem a ver com Pentecostes. Não adianta eu morar só no Calvário. Calvário eu nasço de novo, mas é no Pentecoste que eu fico cheio do Espírito Santo, revestido de poder. Aí ele diz assim: só que tem uma coisa, não é? Essa arca, ela vai ter 30 côvados de altura. Aí eu comecei a meditar. O que significa o número 300? O Espírito Santo me ensinou. Aí eu comecei a meditar. O que significa o número 50? Aí ele me levou para Pentecostes. 50 dias. Agora eu quero confessar que o número 30, eu fiquei, o que significa 30? É os 30 valentes de Davi, Senhor? Eu fiquei meio cucado com esses 30, fiquei meio patinando, orando em línguas, meditando, porque tinha uma chave ali que Deus queria me dar. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, parafraseando: não, os 30 metros, não é os 30 valentes de Davi, são aqueles 30 minutos de silêncio, que houve no céu, porque Deus encontrou na terra um verdadeiro adorador. Deus encontrou na terra a mesma adoração que acontece no céu. E quando Deus descobriu a mesma essência na terra da que flui no trono, Ele virou para todo mundo no céu e fez assim, ó: shh. Milhares de milhares, serafins, querubins, arcanjos, anjos, todos os santos que já morreram, profetas, apóstolos, milhares de milhares, a Bíblia diz. Deus, shh. E o céu foi se aquietando, se aquietando, se aquietando, se aquietando. Eu não sei, talvez demorou uns 2000 anos para se aquietar bem mesmo. De repente, entrou nas regiões do trono uma voz: Tu és minha maneira de pensar e decidir. Tu és minha maneira de viver. Tu és minha maneira de pensar e decidir. E aí o céu começou a aprender com a terra. O gostoso não é quando a terra aprende com o céu. O gostoso é quando o céu aprende com a terra. O gostoso não é quando Deus te arrebata para aprender com os anjos. O gostoso é quando os anjos descem aqui para aprender com a igreja.
A Bíblia diz que os anjos, eles anseiam, eles desejam perscrutar o Evangelho. Mas os anjos não têm o Espírito Santo, você tem. Anjo não é habitado pelo Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito Santo. Então muitas vezes você deu aula para os anjos e nem sabia que estava dando aula para os anjos. Você estava conversando com seu amigo, mas na verdade tinha uns 15 anjos em volta, anotando tudo. Aí você me diz, pastor, mas eles não aprendem com Deus? Sim, mas o Deus que ensina veio para a terra. Mas eles não aprendem com Deus? Aprendem, mas o ensinador veio morar em nós. Por isso que Paulo condena lá em Colossenses o culto aos anjos. Porque tem um anjo aqui, aleluia. O anjo do Senhor chegou. Colossenses capítulo 2. Culto anjo, não, meu irmão. Você já tem o Espírito Santo. Aleluia! É isso, sim. Se você é uma pessoa que ora muito em línguas, pensa um bando de anjos que está perto de você. E os anjos são responsáveis em mudar a atmosfera que nós vivemos. Vou repetir tudo de novo. Se você ora em línguas pra caramba, imagina o tanto de anjos que está atrás de você querendo aprender. Porque eles são famintos. O pouquinho que eles sabem, assim, de alguns milhões de anos, eles ficam lá, santo, santo, santo. De repente some uma anjaiada do céu e o Senhor pergunta para Jesus, onde é que aquela turma foi? Eles desceram lá para ouvir e crer. Eles desceram lá para ouvir e crer. Aí o pai vira para Jesus e fala assim, mas aquela turminha faminta, viu? Ô, turminha do fogo. Todo mundo saiu daqui com canetas de ouro, com cadernos de ouro. Olha lá, pai, eles estão anotando tudo, ó. Porque o Espírito Santo veio para a terra. Então é da terra que nasce o ensino. É da terra que nasce a revelação. É da terra. A palavra de Deus diz assim, Amós, capítulo 3, versículo 7. Ouça, Amós 3, 7. Diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele não se revela a anjos, Ele se revela a profetas. Pelo amor de Deus, meu irmão, dá um glória a Deus, faz alguma coisa, pula nessa cadeira. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando Deus quer revelar algo, Ele não chama um querubim. Quando Deus quer revelar algo, Ele não chama um serafim, Ele não chama um arcanjo, nem um anjo, Ele não chama Moisés, nem Paulo, Ele não chama os milhares de milhares, Ele chama os profetas. Obrigado, Yeshua. Pastor, mas Gabriel trouxe uma notícia. Pois é, uma notícia. Ah, mas teve tal anjo que trouxe também. Conta na Bíblia, irmãos. Às vezes que os anjos disseram alguma coisa, você vai ver que Deus não lida muito com anjo no nível de ensino. Ele lida com você.
A igreja é responsável em manifestar na terra e no céu a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Aí você começa a passar uma luta e nem imagina, né? Que você está sendo assistido como numa arena de guerra. Você está passando uma luta e você nem imagina que tem uma arena de anjos vendo você guerrear com gigantes, lutar com leões, lutar com ursos. Tem um bando de anjos em cima de você. E agora, o que é que ele vai confessar? Uau! Ele está orando demais em línguas. De vez em quando ele toma um susto. As revelações vieram. Eu quero ouvir esse cara. Eu quero ouvir. Olha o tamanho daquele monstro que está vindo contra ele. São gerações que nenhum apóstolo venceu aquele monstro. São gerações que nenhum profeta venceu aquele monstro. Mas o monstro está vindo em cima dele. Pai, o senhor não vai parar isso? Porque sempre deu certo. E o pai, não, dessa vez, olhem para vocês verem. E aí aquele monstro vem. E de repente ele choca com uma revelação que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. E aquele monstro é vencido. E aqueles anjos sobem para o céu, levando incenso, que tem cheiro suave da morte dos gigantes que você matou pela fé. Então 30 minutos de silêncio. Sabe o que isso significa? Descanso. Você já encontrou o número gideônico? Você já encontrou o número pentecostal? Agora você encontrou o número da paz, da quietude. Está tendo uma guerra lá fora. Seu carro está na faixa de Gaza, só que ele é blindado. Ele tem chapas de aço que suportam qualquer míssil. E aí você liga o ar-condicionado, põe um colchão e dorme tranquilo, no meio da faixa de Gaza, porque você está dentro de algo impenetrável. O Senhor te diz: se os homens têm criado coisas desse tipo, imagina o que eu vou criar para você, para que você se torne blindado, para que você se torne impenetrável, inatingível, imparável, mais que vencedor, mais que vencedor. Vou repetir: mais do que vencedor, mais do que vencedor. Então nós temos que entender que não é apenas uma arca, é uma arca que tem comprimento, largura e altura. De que você está falando, pastor? Eu estou falando da estruturação do seu íntimo. A construção da arca refere-se a como Deus estrutura você por dentro. Dentro de você, você terá 300 metros de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. São condições, são estados espirituais. Estados psicológicos. Estados físicos. Eu olho para o meu pai biológico com 81 anos de idade.
acabou de chegar da Somália. Estava lá como médico, ele mandou o vídeo, ele dando assistência às crianças na Somália. Meu Deus, o que um homem de 81 anos de idade, ele já fez, já deu tudo que ele podia dar para essa geração. Ele pode se assentar em cima do patrimônio que ele tem e viver o resto da vidinha que ele tem, 20, 30 anos, arregalado, viajando pelo mundo com a minha mãe. Mas um homem vai para a Somália. Por quê? Estrutura aqui dentro, ó. Fala comigo, estrutura aqui dentro. Fala para o irmão que está ao seu lado. Está na hora de crescer. Está na hora de enlarguecer. Está na hora de entrar no descanso. Está na hora de calar o céu, porque chegou a sua vez de falar. Aleluia! Tem duas coisas interessantes em Apocalipse. Primeiro, capítulo 9. Por 5 meses os homens vão buscar a morte e não vão encontrar. Segundo, 30 minutos de silêncio. Como que num lugar onde o trono e a glória, o Shekinah de Deus, tudo está revelado, de eternidade a eternidade se cala, porque Deus encontra um adorador. Um verdadeiro adorador toca os céus. Você está entendendo por que certas guerras vêm contra nós, irmãos? Não, me ajuda, você está entendendo? Por que as pessoas se levantam, se perdem, ficam confusas? São monstros. São monstros milenares que derrubaram grandes gigantes da fé, como Saul, por exemplo, como Caim. Derrubaram gigantes da fé, como Esaú, derrubaram Saul, Judas Iscariotes. Meu Deus, como que um monstro desse conseguiu derrubar um dos 12 de Jesus? A equipe era perfeita. Então acho que você precisa ser mais humilde, irmão, e começar a orar mais em línguas, para que você não perca a guerra para nenhum monstro que está por aí. Levanta, vai para cima no Espírito. Levanta, vai para cima no Espírito. Levanta, vai para cima no Espírito. Paulo, depois de dar toda a armadura de Deus, termina dizendo: e com isto orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando em todo tempo. Orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando em todo tempo. Ou seja, pegue o que Deus te deu e revista dessa linguagem sobrenatural. Pegue o seu chamado e revista dessa linguagem sobrenatural. Pegue o seu caminho e revista dessa linguagem sobrenatural. Sua terra será curada. A corrupção desaparecerá. O céu, pela renovação da mente, terá liga novamente com a terra. E os milagres fluirão. Quando uma mente é transformada, a liga é criada entre céus e terra. E quando a liga é criada, clique. E quando há o clique, bum. Haja luz. E a luz simplesmente obedece. Chegou a minha hora de aparecer. Haja firmamento.
Aí o firmamento fala um para o outro: agora é nós. Não tem jeito não. Apareça a porção seca. Opa, agora é a nossa vez. Faça-se o sol e a lua e as estrelas. Opa! E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse. Por quê? Porque tem 300, tem 50 e tem 30. Tem 4 arcas na Bíblia: a arca de Noé, a arca de Moisés, a arca de Jeová, que era o próprio Jesus Cristo, e a Nova Jerusalém, que é a arca final, o projeto final de Deus. Tem 4 arcas na Bíblia, e a Bíblia todinha ela é dividida em 4 partes. Deus demarcou as arcas como ponto de transição de entendimento da palavra. A primeira arca vai te levar a entrar. A segunda arca vai te levar a vencer. A terceira arca te levará à plenitude. E a quarta arca completará o propósito. No começo é de tábua, mas no final as ruas são de ouro. No começo é tábua de cipreste, no final o fundamento é de diamante. Que mudança! No começo eu fiz um barcão de madeira, no final eu ganhei uma cidade luz, uma cidade viva, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Que Deus é esse, gente? É o seu Deus, 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 é o meu Deus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Grita comigo: aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Diga bem forte: comprimento, largura, altura. Esse é o meu nome. Por que a terceira arca, presta atenção, a primeira arca foi de madeira, a segunda foi madeira coberta com ouro, a terceira foi de carne e osso? Por quê? Porque eu derramarei do meu espírito sobre toda. Quem tem que morrer, o espírito ou a carne? Joel, vou repetir: primeira arca, madeira, te livra, te liberta. Segunda arca, ouro, madeira coberta com ouro, te enriquece das grandezas de Cristo. Agora a terceira arca é de carne, é a única que pode ser crucificada. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu no dilúvio. E se cumpre na sua vida. Quando você entra no hora após hora, Ele pega a sua carne, mata ela,
ressuscita você, glorifica você, te enche de poder e te envia na unção e na graça de Deus. E por que a última arca é de ouro, de pedras preciosas, de jaspe, e não tem limite? Porque o projeto está cumprido. E aí termina dizendo assim: o Espírito e a noiva. No final, é assim. No começo é: cadê Noé? No final é: cadê Jesus? Cadê Ele? No começo Noé foi encontrado. No final, Jesus foi encontrado. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você começa Gênesis tão animadinho, mas quando você chega em Apocalipse, você não quer mais nada, você só quer Jesus. Na arca você tem que aguentar uma bicharada, um fedor. Mas na Nova Jerusalém, você não tem que aguentar nada, porque lá estão os santos te aguardando. Glória a Deus. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Amanhã a unção continua na ceia. Pessoal da internet, prazer estar servindo vocês com a palavra. Estamos juntos. Eu tenho lançado desafios. Se você quer ser meu filho na fé, mande um WhatsApp para mim, pessoal, meu WhatsApp pessoal, ou mesmo você que está aqui no salão agora. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. E diga: eu quero ser sua filha na fé, seu filho na fé. Vamos andar juntos, vamos nos conectar. Vamos ver essa chama do Evangelho simples explodir no Brasil e nas nações. Graça e paz.